está se dedicando aqui à minha comunidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado mesmo, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, pela confiança de sempre. Muito tempo que a gente trabalha junto. Você vem fazendo meus cursos já desde 2000 e nada, 2009, 2010, talvez. E eita, cadê? Oi, oi. Tudo certo aqui, estamos te vendo, tá? Você tá me vendo? Ah, Sim, tá aqui. Desculpa. Peraí. Meu estamos te computador, ele vendo e te me... ouvindo. É aula ao vivo. Só um minutinho, Vi. Gente, eu acabei de chegar, literalmente. Cheguei faz 50 minutos, já fiz duas reuniões com o time lá em Uberlândia. E Eu estou assim, Ri, falando? te agradecer, te agradecer também pela gentileza de mexer no horário, porque eu sei que esse não é o seu horário. Então, agradecer você e agradecer também todo o seu grupo, tá? E parabéns pela sua ação. Nós precisamos fazer sempre isso. Se 1% dos dentistas no país tivessem a atitude de criar grupos de estudo para colegas, eu estou vendo aqui a Marcela Drummond, que participa de grupos de estudo, Alexandre Feitosa também, que participa de grupos de estudo. Muitos aqui eu conheço, a Renata, Dorinha, estou vendo ela daqui. Que legal, tem Lígia Coutrin, tem muita gente que eu sei que já estão conectados. Se 1% fizesse isso, a odontologia já seria diferente, nós não daríamos tanto espaço para tanta bobagem. Quando eu digo bobagem, não significa que nós somos a verdade absoluta, não significa que só o que a gente fala é certo. Mas uma coisa a gente tem que assumir: nós estamos tendo uma aula de verdade de quanto a falta de conhecimento não é o que mais impacta hoje a formação de opinião das pessoas. Eu vou trocar as palavras para o quanto ter conhecimento tem significado tão pouco na diferenciação entre formadores de opinião. Eu quero começar essa discussão com vocês, já ligando aqui meu iPad, que quero fazer algumas anotações. Eu falei isso lá no MEDS. Eu tive a oportunidade de falar de vapes lá, mas obviamente, tão importante quanto falar de sepib, vapes, recessão, lesão, é você falar de como falar. Eu tenho comigo, e eu estou cada dia mais convicto, que ter conhecimento não significa mais, infelizmente, ter o poder. Eu vou fazer um destrave aqui com vocês. Alguns já me conhecem, sabem como eu trabalho, outros podem não me entender, e eu vou ter total tranquilidade de alinhar isso com vocês. Quem não entender pode pedir a palavra e me interromper a hora que quiser. Não deixa para o final. A gente pode conversar agora. O que eu quero falar é, primeiro, conhecimento não é poder. Se um dia você acreditou no contrário, o verbo está no tempo certo. Você acreditou. Não acredite mais nisso. Você está escutando isso de um pesquisador. Você está escutando essa frase de um autor de livros, autor de artigos. Eu tenho total convicção que isso aqui, conhecimento, foi uma coisa que me diferenciou. Só que eu comecei a trabalhar o poder do conhecimento em 2008. Quando o mundo assistiu à ascensão da rede social em 2015, eu já estava com um livro escrito empurrado dentro de uma editora. Quando o mundo explodiu, viralmente falando, e trancou todo mundo em casa, em 2020, eu estava pronto para mostrar que comunicação é poder. Só que, junto com, na época, 2020, quem estava forte em 2020 em comunicação digital? Arbex, o Igor, lá de BH, Igor Alves.
o Kimura, Heitor Cossenza, Ricardo Thanos estava crescendo. Vários nomes assim do nosso meio apareceram tentando ensinar algo para alguém. Por quê? Não tinha nada para fazer, a gente ia fazer live, não é? Pois é, só que tem um detalhe. O charlatanismo digital também explodiu. Nunca se viu tanta bobagem como agora. Sempre teve o charlatão. A figura, o João de Deus, o curandeiro, ele sempre existiu. O- a pessoa que domina a comunicação persuasiva, a pessoa que domina a comunicação assertiva, a pessoa que domina a comunicação não violenta, a pessoa que domina uma escuta ativa, mas para o mal e não para o bem. Esse é o charlatão. Ele não tem conhecimento, mas ele tem atitude. Ele não tem conhecimento, mas ele tem posicionamento. Ele não tem conhecimento, mas ele tem coragem de expor a desinformação. Pessoal, se você parar para analisar nos últimos 20 anos, nós estamos vivendo a pior época da odontologia no quesito nível de discussão. Tá ridículo, tá assustador. As discussões da odontologia estão, assim, eu vou falar da odontologia, mas isso é no mundo. Nós estamos perdendo o nível de discussão porque o conhecimento não é mais o poder. Pessoas têm poder de comunicação, mas fala de creme dental sem flúor. Tem poder de comunicação, mas fala de vinagre de maçã. Tem poder de comunicação e fala que contenção ortodôntica provoca esterilidade, que a mulher tem que tirar a contenção ortodôntica para ter filho. Esse nível de informação, ele cai quando o charlatão ganha palco. O charlatanismo digital ganhou força porque o bom está calado. Nós estamos vivendo a era, infelizmente, do o silêncio dos bons. O bom está calado. Quem é o bom? Bom é a Marcela, bom é o Alexandre, bom é a Riane, é a Eduarda Nóbrega, é o Alessandro Wild, que eu conheço. Por que que eu sei que eles são bons? Eles estão sempre estudando, eles estão sempre procurando evoluir. Eu conheço o nível ético de vocês, apesar de que para mim ética não tem nível, mas tudo bem. Tem uns que são mais éticos, outros são menos éticos. Ética é ética. Só que o silêncio dos bons é o seguinte: o ético está calado. O ético está calado. Porque para ele é antiético falar. Nós viemos de uma geração que Sabe? é No final, antiético como vai falar. Antiético fazer marketing, antiético fazer branding. passando por um ano de Gui, neutralidade, né, de se te pegar dar uma uma dica aqui. laninha, ou a crescimento da Você está força. como anfitriã da sala, não tá? É a Dorinha que está com o microfone aberto. Você está com o microfone, você está com o líder da sala. Se você for lá em. Deixa eu te ajudar aqui. Sempre aconteceu no começo da comunidade. Você vai lá em reunião, eu não tenho esse botão aqui, mas você tem. Vai lá em reunião, Ri, e ativa, desativar microfone de todos. Aí todo mundo que entra fica desativado. Aí não te atrapalha aqui. Pessoal, o antiético fala, o ético fica calado. É incrível isso. É incrível como vender é pecado para muitos. Vender é pesado. Olha, já dei um post aqui, só troquei uma letra. Vender é pecado. Vender é pesado. Vender é difícil. Mas por que que é difícil? Porque meu preço está errado? Porque eu sou um mau vendedor? Porque eu não sei comunicar? Porque eu não tenho carisma? Porque eu não encanto? Eu não faço encantamento Disney? Vender é pecado e pesado por uma questão de mentalidade. E mentalidade
Você muda. Você não nasceu com a mentalidade errada, você criou uma mentalidade errada. Criaram essa mentalidade errada para você. E quem é você? Você sou eu. Eu entrei na odontologia no final da década de 90. O que você acha que eu aprendi no final da década de 90? Você acha que eu aprendi a vender? Aprendi a precificar? Aprendi a empreender? Não. Então, todas as vezes que eu falar para você de venda, guarda essa frase. Nem todo vendedor influencia, mas todo influenciador vende. Paulo, me dá um exemplo de um influenciador. Jesus Cristo. E o que que ele me vendeu? A salvação. Quantos seguidores ele tinha? 12. Qual é o livro mais vendido no mundo? O dele. Influenciadores. Influenciadores trabalham por propósito, não por dinheiro. Só que o propósito vende. Martin Luther King, Princesa Diana, Steve Jobs. Cada um com seu movimento. Um é líder religioso, o outro é líder político, o outro é um líder industrial, comercial, a outra é uma líder humanitária. Todos são líderes e todos são influenciadores. O mundo sempre viveu na era da influência. Sempre. Só que agora nós vivemos a era da influência digital. Sabe qual que é o problema da influência digital? Ela dá palco para gente ruim. A influência digital, ela dá espaço para desinformadores. O bom está calado. Nós vivemos a era da influência digital, propaganda desinformação, de Dan Ariely. O livro Desinformação, de Dan Ariely, fala isso. Os funis da falácia. Aqueles que, aqueles que falam, 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 mas não informam, desinformam. Então, quando a Riane me chamou para falar sobre esse tema, eu achei interessante e agradeço, por quê? Porque, veja, eu posso falar de vapes, eu posso falar de implante, eu posso falar de laser, eu posso falar, eu posso falar de resina, eu posso falar de alinhadores, eu posso falar do que eu quiser. Se eu falar errado, se eu comunicar errado, eu vendo menos. Se eu falar certo, eu vendo mais. Eu posso vender um alinhador sem ser ortodontista. Vocês acreditam? Vocês têm noção que tem gente vendendo alinhador sem ser ortodontista? De novo, o conhecimento não é o poder. Porque quem tem o conhecimento de aparelho ortodôntico? Ortodontista. Quem mais vende aparelho ortodôntico no Brasil? Eu duvido que na lista dos 10 maiores vendedores de tratamento ortodôntico do país tem 10 ortodontistas. Eu duvido. Tem gente vendendo tratamento ortodôntico no país e não é ortodontista. Sabe por quê? Porque o conhecimento está na mão do ortodontista, mas a venda não necessariamente. É triste isso, não é? Por quê? Porque nem todo mundo que vende influencia, mas todo influenciador vende. Nós vivemos a era da venda baseada na influência. Quem influencia a gente? PV, quem que você acha que é influente e não é digital? Meu pai, ué. Meu pai é um cara super influente. Se tem um cara que influencia a minha vida, é o meu pai. Mas ele não influencia a vida do Alexandre Sestari. O Alexandre não conhece meu pai, mas ele influencia a minha. Então, ser influente não significa que você tem influência digital. Você pode ser um influente e não ter influência digital e tá tudo bem. A conta do meu pai tá paga. O legado dele tá escrito, ninguém apaga o legado dele. Dentista, formado em 1973, quase 50 anos de profissão, formado em 77, quase 50 anos de profissão e feliz. Ponto. E o PV? O PV vai trabalhar mais 25, mais 23. Eu não posso fazer o que ele fez. O que ele fez para mim é uma referência, mas não é minha direção. Quem trabalha na era digital
sabe separar bem o que é referência do que é direção. Guarda isso, tá? Referência é diferente de direção. Você fala assim para mim, PV, você é a minha referência. Obrigado. Eu já sei que eu não sou sua direção. Ah, como assim, PV? Você é a minha referência de direção, não. Se eu sou sua referência é porque você gosta de alguma coisa que eu fiz e não que eu farei. Olha, Paulo, mas eu posso modelar o que você fez. É, você já chegou atrasado. Você está modelando o que eu fiz, você tem que modelar o que eu farei. Ah, mas como é que eu vou modelar que você vai fazer? Ótimo. Influenciadores têm que andar juntos. É igual empreendedor, gente. Você quer aprender a influenciar? Conviva com influenciadores. Você quer aprender a vender? Você quer aprender a vender? Não faça curso de venda. Conviva com vendedores. Você quer aprender a empreender? Conviva com empreendedores. Você quer aprender a comunicar? Conviva com comunicadores. Isso aqui, gente, é o poder da ambiência. Isso aqui é o poder da ambiência pura. Eu não preciso fazer um curso de comunicação para aprender a comunicar. É só eu andar com gente que comunica bem. Eu vou aprender. Eu vou estudar, eu vou perguntar para eles, eu vou modelar, eu vou andar junto. A hora que ele olhar para frente, eu vou olhar também. Eles vão me direcionar. Você quer aprender a procrastinar? Conviva com procrastinadores. Você quer aprender a enrolar? Conviva com enroladores. Você quer aprender a mentir? Conviva com mentirosos. Então, no final, já que nós somos pessoas influenciáveis, e não naquela frase que você é a soma dos cinco mais não sei do que, mas na verdade você é fruto do seu ambiente. É por isso que nós sabemos que, no final de tudo, se eu aumento o meu poder de influência no mercado que eu atuo, a venda, ela é uma consequência. A venda, ela chega a ser natural. É natural. Você vai subir e vai vender, você vai falar e vai vender. Não necessariamente você vai estar executando venda, mas você vai vender pelo simples fato de você falar. Porque quem influencia sabe que o verbo do influenciador é servir. Quando você serve, você vende. Influenciadores comem primeiro. Vou voltar, tá? Jesus Cristo, Martin Luther King, John Lennon, coloquei John Lennon na lista. Steve Jobs, Princesa Diana. Todos serviram, de alguma forma. E todos venderam. Todos venderam. Uns venderam um celular, outros venderam a palavra, outros venderam um direcionamento religioso, outros venderam um direcionamento político, outros venderam um direcionamento humanitário. Quando você lê o livro do Carmine Gallo, Storytelling, você observa que o líder, ele gera um movimento de serviço. Quantos reais eu estou cobrando da Riane para estar aqui? Quantos reais a Riane está cobrando para você estar aqui? Então fica uma responsabilidade do tipo, se eu estou sendo servido, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que servir para pagar. Quer pagar? Não fala obrigado para mim, não. E também não fala obrigado para a Riane. Faça o mesmo para o próximo. Você está pagando. Gratidão. Mas não é gratidão para mim. Obrigado, PV. Não, não precisa. Obrigado, Riane. Não. Influenciadores do bem, não do mal. Porque o influenciador do mal, a influência que ele usa é para ele. O influenciador do bem é para o próximo. Quem sabe jogar o jogo da influência do jeito certo, que é um jogo e tá tudo bem, é um método, e a gente aprende isso em vários lugares, inclusive na Bíblia. Quem quer influenciar sabe que tem que servir primeiro. Então, você, no mundo da influência, você trabalha algo que diferencia, presta atenção, hein? Propósito de objetivo profissional. Qual é o seu propósito profissional? Qual é o seu objetivo profissional? Tem gente que fala assim: meu propósito é melhorar meu negócio, é atender melhor meus pacientes. Presta atenção. Muitas vezes eu pergunto isso. Aqui eu pergunto, de cada dois, um responde.
Meu propósito é estudar mais, meu propósito é ser um bom dentista, meu propósito é atender bem as pessoas, meu propósito. Cara, você está vendo que o seu propósito está tudo na primeira pessoa? É meu, minha. Isso não é propósito, não, filho. Chama objetivo profissional. Troca a palavra propósito por meu objetivo profissional é ser um bom dentista, é atender bem meu paciente, é ganhar mais dinheiro, é crescer meu negócio, é ser ético. Isso é tudo objetivo profissional. Propósito, propósito. Quando você quer ser um influenciador com propósito e quando você quer influenciar no mundo com propósito, ele é sempre para o próximo e nunca para você. Vamos trocar? Propósito é transformar a vida das pessoas através do meu trabalho. Isso é um propósito. Porque quem está sendo transformado? Você. Alguém. Não eu. Eu estou transformando. Então, meu propósito é isso. Obviamente que eu não pago conta com propósito. O meu boleto não chega. Quantos propósitos você tem aí? Porque eu tenho que pagar uma conta aqui de 300 propósitos. Não tem jeito. É dinheiro. Então tem que ter uma troca. Só que o propósito ele nunca pode misturar com o objetivo profissional. Só que tem que estar claro. Eu pergunto para vocês, se eu entrar no Instagram de cada um agora, eu vou enxergar o seu propósito? Mais da metade da sala, eu não vou ler o propósito. Por isso que de vez em quando é bom reler o livro de propósitos, que pode ser a Bíblia, propósito de vida, né? Mas quando você vai falar de profissão, você vai ler o livro Comece pelo Porquê. Você quer abrir seu Instagram? Quero. Por onde eu começo? Começa pelo Porquê, de Simon Sinek. PV, eu quero começar a influenciar. Eu começo por onde? Começa pelo porquê. Por que que você é dentista? Por que que você escolheu o BH para trabalhar? Por que que você atende convênio? Por que que você trabalha com essa tabela? Por que que você é endodontista? Por que que você usa automação? Por que que você... Por quê? Por quê? Hoje, pessoal, eu não consigo mais subir num palco sem falar isso aqui. Amanhã eu vou dar aula aqui com o Baratieri. Baratieri pediu para eu falar de CEPB. Sabe o que eu vou falar? CEPB Influência Digital. E a Ri já sabe. A Ri vai falar assim, PV, vamos passar em NPS, vamos falar que você fugiu. Fugir. Propositalmente. É o meu propósito. Porque eu percebo que hoje influência digital é a nova CEPB para mim. Eu posso transformar muitas pessoas ensinando elas a influenciar. Olha que incrível. Eu aprendi que se eu ensinar as pessoas a entender lesão não cariosa e hipersensibilidade, elas melhoram no consultório. Muita gente melhorou no consultório entendendo o mercado da doença não cariosa. Depois, eu aprendi que se eu influenciar no envelhecimento precoce bucal, as pessoas também vão melhorar. Hoje eu estou aprendendo que eu posso ensinar as pessoas a comunicar bem tudo que elas fazem. Então, por que que eu não vou fazer? Sendo que o meu propósito sempre foi esse, transformar a vida das pessoas através da educação. Eu sou um educador nato. Eu dava aula de violão, depois dei aula de física, depois dei aula de química, depois eu fui para o objetivo, dei aula de matemática, fui professor substituto de biologia vegetal, depois eu fui monitor de dentística de prevenção. Eu era o primeiro a eleger, a colocar o nome para apresentar o seminário. Eu nunca gostava de fazer, eu gostava de apresentar. Então você trazia qualquer coisa para mim, eu estudava e apresentava. Depois eu fui catequista, depois eu fui líder de crisma na igreja. Depois eu vou para o curso de batismo para ser o batizado. Tinha 50 pessoas lá, a Michelle do meu lado, a pessoa pergunta assim: "Alguém aqui pode fazer a leitura do dia?" Eu levantei a mão para ler porque eu gosto de ser assim. Você pode me chamar de aparecido, de metido, sei do que, você vai me chamar de tudo, de coach, de pastor, do que quiser. Eu gosto de estar à frente da comunicação educadora. Então, quando eu decidi fazer dentística, era óbvio que eu ia ser professor de dentística. Aí eu aprendi que eu poderia ensinar outra coisa. Então, eu fico te perguntando: você já encontrou o seu propósito? Ele está claro? Porque eu dou aula até para os meus pacientes. Só que eu estou vendo aqui a Marina Cotan, a Lígia Cutrim. Eu duvido que elas também não dão aula para os pacientes. Eu tenho certeza que elas são professoras dos pacientes. Então, se eu consigo educar o meu paciente, por que que eu não faço isso digitalmente? Essa é a pergunta da aula. Se você consegue ensinar para um paciente a como escovar os dentes na frente de uma pia,
Por que que você não consegue fazer isso na frente de um celular? Por que que você não grava e põe no TikTok? PV, eu não dou conta. Gente, não é você, é o celular que vai gravar. Não olha para a câmera. Grava você educando o seu paciente. Não, mas o meu paciente não pode aparecer. Tampa ele. Fica aqui de costa. Vai ensinando ele. Faz um manequim. Você não está lá no manequim ensinando ele a escovar? Você fala para o seu paciente e deixa que o seu celular grava. Aí você pega aquele vídeo e não faz nada. Só vai lá e posta e sai correndo. Não tira o vídeo. Posta, desliga o celular e vai almoçar. Não sofra. Ai, meu Deus, meu cabelo. Ai, meu Deus, a iluminação, o som, a marca do gorro. Eu falei porta-porteira. Ai, não sei do que. O celular tal, o ventilador estava onde? Não. Para. Para de ser o perfeccionista. Perfeccionista. Perfeccionismo é uma característica ruim, é um defeito. Ser perfeccionista não é, não, mas eu sou perfeccionista, meus dentes são, não, gente, você não é Deus. Dente bom é o feito não pelo dentista. Então, não existe perfeccionismo bom. Perfeccionismo é doentio, perfeccionismo faz você sofrer, perfeccionismo desacelera seus sonhos, perfeccionismo faz você engavetar projetos. O perfeccionismo não existe, porque o dia que o perfeito existir, você está fora do mercado. O influenciador sabe que ele não tem que ser perfeito. Então, de novo, a princesa Diana sentando no chão, no meio de um campo de refugiados na África. Ela não está sentada num tapete perfeito, numa poltrona perfeita. O cabelo dela voou porque ela tem vento. Jesus Cristo fez sermão descalço, foi para o deserto, não tem a sandália da humildade? Por que que existe a sandália da humildade? Porque os verdadeiros influenciadores, não importa se ele está descalço ou ele está de sapato importado. Ele vai influenciar de qualquer jeito. Então, quando eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer isso até tomando cerveja, criei o dono com cerveja. Depois eu aprendi a fazer isso andando no táxi. Hoje eu faço live no táxi, faço live caminhando, porque live para mim é um canal de influência. Você fala, PV, eu posso fazer live? Lógico que eu posso. O Alexandre pode fazer live? Lógico que pode, mas eu vou falar o quê? Comece pelo porquê. Chama um psicólogo e fala de saúde mental. Depois fala de ansiolítico, depois fala de xerostomia, depois fala de desgaste, depois chama o PV, depois chama um colega de comunidade, chama seu sócio, chama seu paciente. Tem sempre alguém que pode estar falando com você e compartilhando. Ou seja, a influência digital, no final, ela só precisa de uma coisa: atitude. É isso que diferencia. Só que o problema é o seguinte: tem a atitude da desinformação e tem a atitude da informação. Você escolhe o lado que você quer. Se você começar a divulgar que resina é um ótimo material para curar recessão gengival, beleza, você vai vir para cá. E tá tudo bem. Se você falar bem, muita gente vai acreditar. Você vai dormir tranquilo? Ótimo. E eu vou combater você. E como é que você combate a desinformação? Com informação. Esse é o nosso combate. Não tem que denegrir, não tem que xingar, não tem que humilhar, não tem que fazer patota, panelinha. Só tem um jeito de combater a desinformação, com informação. Ou seja, existem dois tipos de influenciadores aqui. Se eu quero vender, eu preciso influenciar. Mas para eu influenciar, eu preciso de construir uma coisa chamada autoridade. Mas para construir autoridade, eu preciso de dar consciência da minha marca, da minha força. Mas para dar consciência, eu tenho que educar. Então, tudo começa na educação. Eu já fiz isso aqui várias vezes com você e vou repetir. Agora, coloca uma coisa que apimenta isso aqui. Coloca um tempero. Educação digital, consciência digital, autoridade digital, influência digital, venda digital. Só mudou o sobrenome, gente. Só que esse sobrenome mudou tudo. Tudo. Tudo que você aprendeu sobre venda está mudando, está caindo. E você está sofrendo isso. Quem ainda não entendeu o jogo da influência digital está tendo dificuldade de aumentar ticket,
está tendo dificuldade de fechar a agenda, está tendo dificuldade de posicionar, e está vendo pessoas menos competentes, pessoas com menor conhecimento, tecnologia ganhando força. E a culpa não é sua. Você não é uma vítima do mundo. A culpa não é sua. O sistema não te mostrou isso. Eu tenho na comunidade, vou falar coisas aqui que eu nunca falei. Eu tenho na comunidade dentistas que fazem diagnóstico de lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade melhor do que eu. Eu tenho na comunidade dentistas que restauram melhor do que eu. Eu tenho na comunidade dentistas que escrevem melhor do que eu escrevo. Eu tenho na comunidade dentistas que planejam melhor do que eu planejo. E por que que eu não estou na comunidade deles e eles estão na minha comunidade? Porque eu sou um influenciador. E conhecimento não é o poder. Então, eu não preciso ter todo o conhecimento. Eu só preciso estar perto de bons profissionais. O resto acontece. Ué. Eu preciso escolher o meu ambiente. Quando eu sofro com a falta de conhecimento ou habilidade, eu não sou um influenciador. O influenciador, quem trabalha com influência digital, sabe muito bem que ele não precisa ter o conhecimento. Ele só tem que ter a influência. Aí você fala assim, PV, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou sentado no mocho todo dia. Eu estou trabalhando, eu tenho paciente, eu tenho que atender. Para que que eu vou fazer influência digital? Quem pensa assim vive num lugar chamado zona de conforto. O zona de conforto, ele tem palavras do tipo, eu tô acostumado, eu tô acomodado, eu estou seguro, eu estou confortável, eu estou tranquilo. O que que eu colocaria aqui? Em mais uma, porque eu não gosto de ímpar, tem que fazer mais uma aqui. Vocês vão aprender meus tiques tudo, né? Não sei se eu acredito nisso, eu sou virginiano, se eu não sou, mas sou cheio de coisa. Ou sou velho, né? A gente vai ficando velho. Eu sou acomodado. Me ajuda, me põe mais uma palavra aí pra mim da zona de conforto. Me dá uma palavra de zona de conforto, vai. Eu sou o quê? Eu sou virginiano. Vai, me dá uma aí. Palavras de zona de conforto. Inseguro não é de zona de conforto. Medroso? Não. Não. Medroso. Medroso, sim, com certeza sim. Obrigado, João. Medroso. Medroso. Olha, você quer crescer? Seja desacomodado, desacostumado, inseguro, desconfortável, não seja tranquilo e não seja medroso. Tudo que está escrito de preto aqui chama zona de crescimento. Só cresce, só aumenta ticket, só fica conhecido, só tira do papel e faz acontecer quem está acostumado com o desconforto durante o caos. Eu sou acostumado com isso. Eu gosto disso. Esse é um livro que chama Mentalidade Infinita. Não é a mentalidade de 99% dos dentistas, médicos e todos os profissionais liberais. Esses profissionais têm mentalidade finita. Mentalidade infinita você vai ler no livro O Jogo Infinito, de Simon Sinek também.
Vou deixar alguns livros para vocês aqui. Vocês, muitos aqui me acompanham na comunidade, sabem que a gente tem esses livros tudo gravado já, é só você assistir a gravação. Não, PV, eu tô procurando segurança, eu tô procurando tranquilidade, eu quero paz, eu quero. Você quer aposentar? Porque está parecendo discurso de aposentado. Então fala para mim, eu quero aposentar. Então pronto, você nem tinha que estar aqui. Gente, quem quer aposentar tá perdendo tempo, vai curtir a família. Pode mandar um beijo e sair. Eu não vou ficar ofendido, nem a Riane. Aqui não é lugar para aposentado, nem para frustrado. Agora, se você quer crescer, eu estou falando com você de 2030, eu estou falando de 2025. PV, mas pensar em 2030 me provoca ansiedade. Não deveria te provocar ansiedade, deveria te provocar desconforto. É desconfortável pensar o que que eu vou fazer em 2030, é por isso que eu cresço. Agora, se me provoca ansiedade, é porque eu não tenho total controle das minhas emoções e eu deixo que a ansiedade se torne um transtorno. Uma coisa é estar ansioso para ver vocês em São Paulo. Eu estou ansioso para ver vocês no DPX. Estou muito ansioso. Mas eu não posso perder noite de sono por causa disso. Eu não posso ficar tremendo por causa disso. Eu não posso deixar de comer por causa disso. Não posso. Um influenciador, quem trabalha com influência digital, tem uma característica, uma habilidade, na verdade, se chama inteligência emocional digital. Pode bater, porque eu sei qual é o meu propósito. Isso me permite ser bem posicionado. Gente, tem charlatão com inteligência emocional digital. Tem charlatão. Tem gente tão corajosa que propaga tanta desinformação que parece que quanto mais você vai lá e ataca, mais forte ele fica. Até você aprender que a única coisa que um charlatão corajoso deseja é ser atacado, porque ele cresce quando ele é atacado. Você propaga, porque você se torna o que ele mais deseja, hater. Quem trabalha com influência digital não pode sofrer com crítica negativa, porque você só está sendo criticado porque você teve a atitude de aparecer. Você não quer problema, eu não quero ser criticado, então desapareça. Porque se você quiser aparecer, você vai ser criticado. Não tem outro caminho. PV, eu não gosto de aparecer. Eu sou tímido. Não, você não é tímido. Você gosta de zona de conforto. É confortável ficar escondido. É confortável ter o Instagram fechado. É confortável ficar na cama. A cama tá quente. Para que que você vai levantar de manhã? Você tem que levantar para trabalhar. Mas você não levanta uma hora antes para fazer uma live. Você não levanta uma hora antes para gravar um vídeo. Você levanta uma hora antes para ir para o aeroporto. Você está acostumado a levantar às 6 da manhã. Você levanta às 5 para ir para o aeroporto. Você levanta às 5 para buscar um filho numa festa. Você levanta às 5 para qualquer coisa, mas você não levanta às 5 para gravar um conteúdo. Por quê? Porque você gosta de zona de conforto. Zona de conforto não é lugar de influenciadores. Não existe influência na zona de conforto. Por quê? Porque na zona de conforto, a primeira crítica te põe para dentro. Você fala, é mesmo, vou ser criticado, não quero aparecer. Você sabe que tem muita gente que não gosta de me escutar mais porque o meu discurso não anda muito manso, né? Porque antigamente eu batia a mão na mesa para falar que a recessão é doença, que papo é esse, que só escova causa recessão. Era confortável escutar. A gente estava falando de dente, né? Só que agora eu falo de ego, agora eu falo de medo, agora eu falo que timidez é uma forma de você justificar a sua procrastinação. Tem muito tímido procrastinador que fala que é tímido, mas na verdade não é tímido. Pô, aparece pra tanta coisa, faz tanta coisa na vida. Se brincar numa festa de casamento, é o primeiro a subir no palco, mas não abre uma live. Aí fala que é tímido. Não. Timidez é a sua mente mentindo pra você. A mente mente. Eu sou um ex-procrastinador. O I Know fez isso aqui, ó.
um ambiente de trabalho para mim e também fez isso aqui um ambiente de doença para mim. Eu adoeci com isso aqui. Eu me perdi aqui. E hoje eu tô salvo, eu tô limpo. Eu sei exatamente quando que eu tenho que usar isso aqui, eu sei exatamente quando eu não posso usar isso aqui. Isso aqui é um instrumento de procrastinação. Isso aqui é um instrumento de zona de conforto. Aí vou trocar de mão e vou falar, ó, isso aqui é o que vai fazer você ter influência digital. Ou seja, como que eu posso pedir para você usar o Instagram, usar o TikTok, usar o Spotify para propagar a boa nova, para você ensinar as pessoas o poder da sua marca, do seu propósito e falar que ao mesmo tempo isso aqui pode te machucar, pode te estragar? É porque existem duas pessoas. Essa é consumidora e essa é produtora de conteúdo. Quando você só consome, você é um doente. O algoritmo está adoecendo você. Você sabe disso. Já tem vários estudos mostrando. O seu cérebro está involuindo. Você está sofrendo. Como é que ele chama aquilo? Cérebro podre tem um nome em inglês. Esqueci o nome. Chama brain rot. Brain rot, exatamente. Você está ficando podre por dentro. Porque você só consome ao invés de produzir. Eu produzo. Eu controlo o meu consumo. E eu produzo o que eu quero. Só acordam duas pessoas na rede social. A que produz, a que consome. Ou você não tem rede. E se você falar assim, Paulo, eu quero viver de boca a boca morreu, gente. Boca a boca morreu. Qualquer pessoa que receber uma indicação aqui, o cliente só vai até você se você existir. Você está sendo validado o tempo todo. Mais de 50%, 58% na verdade. 58% do movimento comercial já não é mais 48%, já saiu os novos números. 58, 57 ponto alguma coisa, 58% do movimento comercial na odontologia não pertence mais à nossa geração. Quem nasceu aqui antes de 85 não é mais a parte principal do movimento comercial da odontologia. Se nasceu antes de 85, não é com você que o mercado está querendo falar. Você está despedindo, você não está chegando. Então, entenda que se você quer trabalhar mais 10 anos, vou falar 10, você vai trabalhar até 2035, o seu posicionamento não pode ser o que você aprendeu a fazer na década de 90. A influência digital é para você uma oportunidade de resgatar, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de vender, uma oportunidade de se motivar. Por quê? Porque o paciente da geração atual, alfa, Z e Y, precisam de dentistas experientes e éticos. Os dentistas da geração Z não são experientes, então eles precisam da gente, só que a gente não aparece para eles. Então nós somos igual fantasmas. Ah, existe aquele dentista lá que está lá há 30 anos, eu não sei, diz que é bom, mas eu nem sei o que ele faz. Quem é esse? Esse é o paciente de 25 anos que tem 20 mil reais na conta porque ele compra Bitcoin, ele tem uma nova profissão, ele é um gamer, e ele vai facetar com você ou com outro. Talvez com você ele faria só um clareamento e um acréscimo incisal. No outro, ele vai receber um polifacetamento. Você vai falar, Paulo, mas isso é problema do outro. Não. Então você está sendo negligente com a sua profissão. O silêncio do bom é negligência pura. Nós somos cúmplices. Todo bom que fica calado é cúmplice. E não adianta você se ofender quando eu falo isso, porque eu já fui agredido quando eu falei isso aí. Agredido entre aspas, né? O direct veio pesado em cima de mim. Que o silêncio dos bons, na verdade, são os negligentes. São os cúmplices de tudo que está acontecendo. Por quê? Por que que você é cúmplice? Porque você não fala e dá espaço para quem falar. Como é que funciona a influência digital? Para terminar, falta 5 minutos. Como é que funciona a influência digital? Influência digital, gente, é igual um terreno. Cada um tem direito a um metro quadrado. Se você não quiser influenciar, eu vou pegar o seu metro quadrado e vou influenciar no seu metro quadrado. A sua família vai me escutar, seu cliente vai me escutar, a sua secretária vai me escutar. Se você não se incomodar, tá tudo bem. Agora, se você se incomodar, é porque existe lá dentro um empreendedor querendo crescer. Aquela voz lá no interior. Poxa, mas aquela menina lá é mais nova do que eu, trabalha pior.
Eu não tenho coragem de fazer o que ela faz na boca dos outros, mas eu fiquei sabendo que ela vende mais, comunica mais, e hoje a minha cidade conhece mais ela do que a minha. Você está sofrendo? A culpa é sua. E por que que ela aparece e você não? Porque o seu ego não te permite ser criticado. Quem tem medo de crítica está sofrendo de ego. Aí você vai ler um livro chamado O Ego é Seu Inimigo. Você vai entender o quanto você está perdendo a oportunidade de ser um influenciador educador de clientes, de ser um influenciador educador de pessoas. O quanto eu posso ajudar alguém, o quanto eu posso colaborar com a minha profissão, com a minha carreira, com o meu propósito e pagar minhas contas de uma forma ética sem perder espaço para um incompetente. Por que que o dentista bom perde espaço para o dentista ruim? Porque o dentista ruim, o dentista ruim sabe vender. Não, ele não sabe vender, ele sabe influenciar, ele sabe comunicar, ele sabe se posicionar. Perguntas, comentários, Todo mundo fica mudo, né? discórdias. Discórdias. É mais fácil falar de lesão cervical cariosa, né? Muito mais. Right shape, quem tem um ângulo, não tem ângulo, bifração, lesão, trinca vertical, Mas acontece que dessensibilidade. você sai da zona de conforto, né? Você quer sair da zona de conforto, porque ficar na zona de conforto fala de lesão cervical não periosa. O Sair tempo da zona de todo. conforto é para falar isso aí. O tempo todo. Hoje não faz mais sentido, Ri, não faz mais sentido você saber fazer algo e não saber comunicar o algo que você faz. E quando eu falo comunicar, não é falar para uma pessoa, é fazer venda digital, é influenciar, é ensinar as pessoas aquilo que você faz. Você quer saber por onde que você vai começar? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, pelo seu propósito. Você sabe que eu aprendi muito isso aí com você, porque até então era aquilo. A gente vai fazer mentoria, a gente vai estudar odontologia. Só odontologia, dente, gengiva, sensibilidade, dor, clareamento, canal, né? Vamos estudar isso. Primeiro a gente vai estudar só a lesão cervical não cariosa, doenças não cariosas. Não, agora a gente vai ampliar isso aí para toda a odontologia, porque a gente pode ajudar, inclusive a comunidade, nós temos todas as áreas, né? Claro. Inclusive, a comunidade agora cresceu absurdamente essa semana, né? Esse fim de semana, através do congresso, e o que está crescendo ainda que está aberto. Foi através do E agora, congresso ou foi através da influência? da influência do congresso, Ou seja, o Congresso, na verdade, ele é uma ferramenta de um projeto de influência. da influência do congresso, Entende? O né? Congresso ele é só uma ferramenta, ele é um braço. Poderia ser um congresso, poderia ser uma live, poderia ser um livro, poderia ser um Spotify, ou poderia ser tudo junto. E aí, depois disso, a gente começa agora, então, a estudar essa parte da comunicação, da venda, poder da Ou seja, influência. E é impressionante. o ponto do zero. Então, alguns aqui já fizeram o treinamento comigo, a Ri fez o treinamento comigo, eu vou deixar vocês à disposição. Se vocês falam assim, PV, eu já estou lá na comunidade, já te ouvi falando isso, tem um conteúdo lá na comunidade que é o módulo de empreendedorismo, módulo um. Mas se você falar assim, eu queria que você me escutasse e me treinasse, eu queria falar com você, que você me mostrasse ao vivo como fazer, eu tenho um treinamento em Uberlândia. Turmas pequenas, de 12, 15, 16 pessoas. Você foi da primeira turma, Ri? Você foi Eu da e a Ju. primeira. Você e a Ju, né? A Ju tá aí também. Eu vi a Ju. Ô, Ju, a Sandra fez, que eu vi que a Sandra está aí também. Então, a próxima turma com vaga é dia 1º e 2 de dezembro, que é uma segunda e uma terça-feira. Você pode chegar num domingo em Uberlândia, passar uma segunda e uma terça comigo, você volta terça-feira à noite para sua casa. Se você quiser fazer um treinamento, estou à disposição. Se você quiser mais do que isso, acompanha a gente. Acompanha. Eu acredito que para o dentista, hoje, Rê, comunicação digital, influência digital, inteligência emocional digital, construção de autoridade e, principalmente, um programa de educação de clientes é básico. Educação de clientes é básico. Você fala, PV, mas eu educo meu cliente todo dia. Você educa o seu cliente 2 vezes por ano, quando ele vai fazer sessão de manutenção com você. Ninguém consegue educar alguém 2 vezes por ano. Você não educa seu filho 2 vezes por ano, você vai educar um cliente? Isso não existe, gente. É por isso que o cliente está sempre voltando. É por isso que ele nunca te segue. A maioria dos clientes não são educados. Você acha que só tem aluno bom no mundo? Pelo contrário, você fala aqui e sai aqui, porque hoje o mundo está totalmente desfocado. Ele tem multicanais. Ou seja, os verdadeiros educadores criam uma coisa, a última coisa que eu vou falar aqui, eles criam a regra da
Repetição é reputação. Reputação é repetição. Você educa alguém quando você repete, 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 repete. É igual filho. Você não educa filho repetindo? Cliente você tem que repetir. Mas você vai repetir como se você encontra com ele só 2 vezes por ano? A gente não educa no consultório, gente. A gente educa no mundo digital, porque ele está sendo educado no mundo digital. Ele procura conhecimento no mundo digital. É no mundo digital que você vai educar seu cliente. A venda acontece. Venda, agendamento, ticket, o resto é resto. Mas primeiro começa pela educação. Esses livros que você propõe são muito bons. É realmente uma mudança assim de mentalidade, né? E eu falo que é isso, é aprender além do óbvio da odontologia, da dentina, do esmalte, do ácido, é além disso, é a soft skill. Amanhã eu vou assistir uma palestra do ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Eles estão Guedes. fazendo, eles estão fazendo um roadshow, né? É, o pessoal, eles estão vindo aqui pela Petrobras, a Petrobras que está trazendo. Então, amanhã tem Legal. uma palestra, um congresso. E é para ouvir isso, eu vou ouvir nada da odontologia. É Isso é isso. muito importante. Isso é muito legal. A gente tem que sair dessa caixa. E Obrigado. outra coisa que eu queria falar também é exatamente isso. É deixar até para o pessoal que está assistindo aí, quem quiser ter a oportunidade de estar perto do Paulo, mas é isso, é preparar mesmo para ouvir muita coisa, né? Coisas que podem nos incomodar, mas que a gente faz muita reflexão depois. Quando vier aqui, você vai vir dia 13, dia 14, em Belo Horizonte. Sim, 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 Conversei sim. hoje lá com o Flávio Gontijo, ele me ligou, conversei 13, hoje 14 com de ele, novembro. Novembro. 13, 14 de novembro, que eu acho que isso é muito bom. É aquilo que eu falei, né? Eu ouço isso direto de você, acompanho a comunidade, leio os livros que você recomenda, sempre tem algo diferente. Todo encontro, Paulo, que eu faço com a comunidade, eu estou tentando criar um post para a gente sempre postar em grupo quem assistiu. E uma das primeiras falas suas, já anotei aqui para criar esse post para o pessoal, vou colocar lá na comunidade para a gente postar todo mundo igual, né? Tá bom. Porque eu acho que a gente precisa de fazer esse movimento. A gente precisa sair dessa caixa. Aqui a maioria tem mais de 40 anos. A Sim. Não tem maioria aqui ninguém tem bobo aqui. mais de 20 anos de formado. Não tem ninguém bobo aqui. E outra, apesar de ter 40 anos de profissão, não tem ninguém aqui querendo parar. Porque quem quer parar não fica sentado numa sala escutando. É Você está em isso que eu falei com o movimento. pessoal. Não É, e fica. isso tem que ser valorizado. A questão é que eu só estou te trazendo um ponto de direcionamento, de olhar para o futuro e falar o seguinte: se eu vou trabalhar mais 10, eu preciso evoluir no quesito marca, posicionamento da minha marca. E não tem ninguém que possa falar para você, não tem agência de marketing que fala para você. É você falando de você. Vai ter que vencer a mentalidade da década de 90 que colocou na nossa cabeça que fazer marketing é antiético. Isso tem que ser queimado. Isso tem que desaparecer. Quem escreveu isso está perdoado. E tem que pegar o que escreveu e queimar. Marketing não é feio. Marketing não é pecado. Marketing é sucesso. Marketing é negócio. Marketing é igual mocho. Um mocho sem marketing não serve para nada. E um marketing sem mocho também não. Tem gente que fala que é bom quando vai ver não é bom. Ok, o mercado toma conta. Mas tem gente que é bom e não fala que é bom. Então não adiantou nada. Você é muito bom na operação, mas é péssimo na comunicação digital. Seu negócio está para baixo, seu negócio não está para cima. Dói falar isso, mas essa é a verdade. E quando eu falo isso, Ri, é para mim, porque eu sou dessa geração. Eu não aprendi o que eu estou falando aqui, lá atrás. Eu aprendi na vida, estudando, metendo a cara, enfrentando um Joel, enfrentando um Conrado, enfrentando um Alfredo Soares. O dia que o Alfredo Soares me cobrou 20 mil, eu achei um absurdo em 2001, 2021. Absurdo. Quando eu terminei a mentoria com ele, eu pagaria 200, de tanto que me bateu. Agora, vai conviver. É desconfortável estar do lado de uma pessoa assim. A primeira coisa que acontece quando você não entende é você falar: nossa, que cara marqueteiro. Pronto, é a sua mente te puxando para a zona de conforto. É a sua mente incomodada com aquilo, porque o novo incomoda. E eu sei que eu incomodo. E eu, na verdade, eu quero incomodar. Porque eu posso te incomodar te agredindo ou posso te incomodar te motivando. Eu prefiro o lado dois, mas de vez em quando eu acabo acertando o lado da esquerda aqui. Faz parte do processo.
Mas você sabe que aconteceu uma coisa semana passada que eu até comentei. A gente precisa realmente se posicionar. Aquilo que você falou da desinformação e da informação, isso é nossa responsabilidade. Não tem como lutar contra. Eu vi semana passada uma postagem que me chocou muito, falando sobre a questão do flúor, né, de não usar o flúor, e fez inclusive uma analogia, o colega fez uma analogia com as vacas, que as vacas não usam creme dental, nem flúor, e que as vacas não perdem os dentes. Então, que o flúor não seria importante para o dente. Eu fiquei tão chocada, e fui olhar, o cara tem 150 mil, 140 mil seguidores. E a Eu pessoa nunca, entrava lá e eu nunca perguntava: vi, Nossa, eu doutor, nunca vi com que vaca eu vou chupando escovar então, bala, né? doutor? Hã? Eu nunca vi vaca comendo açúcar, né? Nossa, Tipo, é exato, por aí. nossa, Chamar o meu professor Deus. Jaime Cury para poder detonar ali, né? Que ele Ah, ainda está mandaram o usando Jânio o Cura açúcar aí, né? estudar, gente. Mandaram o Jânio Cura estudar, o mundo tá de perna pro ar. Agora, ao invés da gente reclamar, o que que a gente tem que fazer? Mudar. Você não vai mudar o jogo. Eu preciso terminar que eu vou ter que sair para entrar na outra sala, viu, Ri? Mas eu vou falar o seguinte: tá na contracapa do livro O Jogo Infinito. Você não vai mudar o jogo. Esse é o jogo. Queira você ou não, esse é o jogo. Você não vai mudar a regra do jogo. Não adianta você falar que na sua época era bom, que sei do que. Acabou. Não existe mais. Você só pode mudar o seu jeito de jogar. A única coisa que você muda é o jeito de jogar. Você não muda o jogo e você não muda a regra do jogo. Você só muda o jeito de jogar. Ou seja, ou você muda o jeito de jogar, ou o jogo vai ser jogado sem você. É isso. Obrigado, tá? Obrigada, tá? Beijo Muito para todo obrigada mundo. aí mais uma vez. Obrigada, pessoal. Sucesso, sucesso. Muito bom ter aqui com vocês. Bom Obrigado. demais. Obrigada, Paulo. Fica com Deus. Boa Um noite. beijo. Com Deus também. Um Ótimo. beijo.